Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma satisfação podermos nos reunir para esses momentos dedicados às nossas questões espirituais, ao nosso fortalecimento, à nossa busca de recursos, à nossa busca de respostas. E rogamos a espiritualidade maior, sempre com a permissão divina, que essa noite a gente possa encontrar tudo aquilo que a gente veio em busca quando nos dirigimos até esta seara. O trabalho da noite, as reflexões, fazem respeito ao amor. Em especial, uma citação de Pedro, contida em Pedro 4, versículos de 8 a 11, onde nos diz: o amor cobre uma multidão de pecados. E a respeito desses versículos, 3 versículos, que nós vamos fazer algumas reflexões. Sobretudo, trazendo um aspecto prático, um aspecto de ação a respeito desse versículo. Para entendermos essa questão, sobretudo sob a ótica, uma ótica mais ampla, uma ótica espiritualizada, é importante que a gente inicie a nossa reflexão trazendo alguns elementos, algumas informações a respeito de Deus. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, as primeiras questões, elas fazem menção exatamente a Deus. A primeira perguntando aqui que é Deus, e as subsequentes explorando um pouco dessa questão, nos informando, através da espiritualidade maior, que a nossa ideia de Deus ainda é uma ideia limitada, haja visto não termos ainda alcançado um nível de evolução espiritual alto. Nos informa também que à medida que nós vamos experienciando, que à medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos nos aprimorando, naturalmente nós vamos fazendo exatamente o quê? Nós vamos tendo uma compreensão mais ampla a respeito de Deus. De maneira que, na questão 13, ali nos é dado alguns elementos para a gente entender um pouco mais a respeito de Deus, falando exatamente dos atributos de Deus. E tem um atributo, uma qualidade que nos interessa muito quando nós vamos refletir sobre o versículo que já falamos. Pedro 4, 8 a 11. Nos diz o quê? Nos fala ali aquele item a respeito de um atributo divino. Deus é infinitamente justo e bom. Nos falando a respeito da bondade de Deus e, sobretudo, da justiça de Deus. Sendo Deus justo, Deus tem as suas leis. Tem as leis que regem o universo, tem as leis que regem as relações entre os espíritos, e todas as leis. Leis estas iguais para todos, leis estas imutáveis, ou seja, são leis que não vão sofrendo alteração com o tempo. São leis imutáveis, que não se modificam. E a gente sabe então que Deus é bom e sabe também que Deus é justo. E muitas correntes religiosas nos falam do amor de Deus se manifestando através do perdão. Sim, Deus perdoa todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Porém, quando começamos a pensar, quando nos aprofundamos no perdão, sob uma ótica mais ampla, nós vamos percebendo que este perdão não é simplesmente a concessão de um perdão no sentido de apagar uma falta e simplesmente se esquecer dela. Então, eu faço algum erro durante o dia, chego lá de noite na minha oração e peço perdão. Eu digo, meu Deus, me perdoa. Crendo eu que Deus me perdoou, vou no dia seguinte, às vezes não repito o erro, outras vezes repito, e aí repito um erro diferente, ou faço um erro diferente, chego lá na minha oração, meu Deus, me perdoa. Sim, Deus perdoa. Porém, irmãos, e essa é a primeira grande informação da noite, o perdão de Deus não é simplesmente o perdão do esquecimento. Porque quando nós infringimos a lei de Deus, quando nós fizemos algo que prejudica ou a nós, ou ao semelhante, ou ao meio que nos envolve, naturalmente nós estamos fazendo o quê? Gerando um desequilíbrio. E uma vez que geramos um desequilíbrio perante a lei divina, é importante que exista o quê? Uma reparação. E esta reparação é o que vai dar exatamente a característica desse perdão.
não apenas o perdão e esquecimento, mas, sobretudo, o perdão no sentido da oportunidade de fazermos da maneira apropriada para, entre aspas, resgatarmos aquele erro. Nos reharmonizarmos perante a lei divina. Então, o perdão, ele existe, só que não é um perdão tão simples assim como se imagina. Falando de outra obra da literatura espírita, a obra O Céu e o Inferno, nós temos lá, em determinado ponto da obra, o Código Penal da Vida Futura. Em especial, o item 33, que vai nos falar exatamente o quê? Das etapas do perdão divino. E aí, então, a partir do momento que cometemos um equívoco quanto às leis divinas, este perdão ele vai se manifestar por Deus, mas ele vai sofrer algumas etapas. Primeira etapa, arrependimento. Então é nós nos arrependermos daquilo que foi feito de forma equivocada. O arrependimento sincero, essa é a primeira etapa. Vem a segunda etapa, que é a expiação. Como nós infringimos uma lei divina, naturalmente isso vai ter uma consequência. E a consequência, quando nós infringimos a lei divina, a consequência direta é a lei de causa e efeito. Ou seja, causamos um prejuízo, entramos em desarmonia e nós vamos experimentar exatamente a desarmonia. Que é a expiação, que é o sofrimento, que é a consequência da falta cometida. E aí então vai vir a terceira etapa, que é a etapa da reparação. Então nós vamos reparar aquele erro. Reparar de que maneira? Como Pedro nos colocou. Só o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, o amor, a prática do bem, o esforço pelo caminho reto, tudo isso vai fazer o quê? Vai nos reharmonizar perante a lei divina. Mas vamos avançar um pouco mais nessa reflexão. Quando nós começamos a pensar a respeito do perdão divino, quando nós começamos a pensar no amor, resgatando a multidão dos erros ou dos pecados, como queiram, fica bastante importante nós trazermos mais um elemento nessa reflexão, que são as múltiplas existências, as vidas sucessivas, ou seja, o processo reencarnatório. Quando nós começamos a entender que não temos apenas esta vida, temos este momento aqui neste plano, nessa experiência que Deus nos concede, mas que já tivemos existências anteriores e aqui ainda vamos ter outras existências depois dessa, sempre com a finalidade da evolução, aí as coisas vão ficando mais claras. Vejamos nós, por que nós erramos com relação às leis divinas? Quando nós começamos a aprofundar a nossa reflexão sobre os erros, sobre os equívocos, nós vamos perceber o quê? Grande parte dos erros que cometemos, não só nessa existência, mas também em existências anteriores, estes erros fazem respeito, ou têm ligação direta com a nossa ignorância espiritual, com o nosso desconhecimento, com a nossa desinformação. Então, muitas vezes a gente não teve contato ainda com os ensinamentos de Jesus, muitas vezes nós, nas encarnações passadas, ou até mesmo nessa, não tivemos esclarecimentos a respeito do que estamos fazendo nessa existência, não tivemos um bom direcionamento, e aí desconhecemos algumas questões, desconhecemos a lei divina. Desconhecemos a consequência de cada pensamento e de cada ação que nós praticamos. E Deus, sendo infinitamente justo e bom, ele leva em conta também esse desconhecimento espiritual. Então, um erro cometido com desconhecimento, perante a lei divina, ele é muito menos grave do que um erro cometido com conhecimento de causa. Ou seja, com ali a pessoa sabendo que ela está fazendo errado, por conhecer a respeito das verdades divinas. Ah, Renato, mas então, se o conhecimento vai me obrigar a fazer certo e eu vou ser responsável, então eu vou me eximir do conhecimento. O eximir-se do conhecimento, não buscar o conhecimento, também é uma falha, porque a nossa função é que é qual? É evoluir, é avançar. E a busca do conhecimento, sobretudo das realidades espirituais, é de extrema importância. Porque é o conhecimento, e aí vamos trazer a máxima de Cristo, que ele nos falou em determinado momento. Conhece a verdade e a verdade vos libertará.
conhece a verdade. Qual a verdade? A verdade espiritual, as leis divinas. Vai nos libertar do quê? Vai nos libertar da ignorância espiritual. Vai nos trazer o conhecimento para, através do uso da nossa inteligência, através do uso da nossa razão, através da liberdade que Deus nos faculta, chamada livre-arbítrio, tomarmos as decisões mais acertadas. Então, quando a gente começa a ter essas informações, quando a gente já recebeu o convite do Mestre para um caminho mais voltado à luz, para um caminho mais voltado ao amor, naturalmente nós já conseguimos decidir melhor. Já conseguimos avaliar melhor. Quando nós temos o conhecimento espiritual a respeito de reencarnação, naturalmente nós conseguimos tomar decisões mais acertadas, porque a gente sabe que aquilo ali vai ter uma consequência. Desta forma, então, tudo isso vai nos ajudar a nos guiar melhor na existência. Mas continuando, o amor cobre a multidão de pecados. E esta multidão de pecados são exatamente o quê? Aqueles equívocos das encarnações anteriores, onde muitas vezes a gente prejudicou, a gente tomou os caminhos equivocados, por desconhecimento na maioria dos casos. E aí alguém vai se perguntar com muita sabedoria, inclusive, essa pergunta. Tá, Renato? Se eu tenho encarnações passadas, se nesse passado espiritual eu tive equívocos, por que eu não lembro deles? Mais uma vez, aí se manifesta a bondade divina. Deus nos faculta, Deus nos dá, nessa atual existência, o esquecimento das existências anteriores. Justamente com qual finalidade? Com a finalidade de que o passado espiritual, as lembranças, não atrapalhem o nosso momento presente. Porque, em alguns casos, a nossa reencarnação também, ela entre outras questões, ela tem também como ingrediente os reencontros. De maneira que, muitas vezes, no lar, na nossa vida em sociedade, no meio profissional, nós nos reencontramos com espíritos que já tivemos outras oportunidades de conviver. Oportunidades estas, conforme o Chico, querido Chico, nos esclarece tão bem, oportunidades estas que muitas vezes a gente já construiu laços de amor. São aquelas pessoas que amamos, que nós temos ali uma boa sensação ao estar na companhia. E também, em alguns casos, nos reencontramos com aqueles que ainda não conseguimos nos harmonizar. E aí Deus, então, nos faculta esta oportunidade, não é castigo, é oportunidade de nos reencontrarmos. Para quê? Para numa nova experiência, apagando momentaneamente aquele passado espiritual, nós hoje convivermos para termos uma convivência mais harmônica, desenvolvendo ou iniciando a desenvolver os laços de amor. Então é a oportunidade divina trazendo ali os reencontros. Quando se fala no amor resgatando a multidão de pecados, é exatamente isso. Nós nos aproveitando dessa abençoada oportunidade, chamado nova encarnação, ou o momento que aqui estamos passando, para fazermos diferente. Para, mesmo não lembrando desse passado momentaneamente, porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos aos poucos recobrando as lembranças das existências passadas. Mas por enquanto está tudo esquecido. Justamente para facilitar o trabalho atual. É quase a mesma comparação quando a gente, na vida da gente, às vezes tem alguns episódios que a gente faz como? A gente diz assim, bom, isso é página virada. A gente quer fazer diferente, deixa o passado para trás e vai adiante. É uma proporção, na proporção é a mesma coisa que Deus nos concede com relação à atual existência. E aí então se apresenta esse novo momento. Uma característica do passado espiritual. O amor apaga a multidão de pecados. Uma característica do passado espiritual. Desta existência ou das existências anteriores. No passado a gente não consegue voltar. A gente não consegue voltar no passado e fazer diferente. O passado, ele é imutável. Ele já aconteceu. Não tem como voltar para consertar. Falando de forma bem clara e precisa, é exatamente isso. Não tem como mexer. Já aconteceu. Temos o futuro. E hoje, nós temos praticamente uma síndrome de angústia, de ansiedade.
da nossa preocupação quando estamos em vigilante a respeito do futuro. Ah, mas como vai ser a semana que vem? Como vai ser o ano que vem? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Existem alguns que já conhecem a própria realidade espiritual pensando na outra existência. Ah, mas como é que vai ser minha próxima existência? Ah, eu vou reencarnar na Terra? Eu vou reencarnar num plano de... Perguntas que ainda estão distantes. E, aliás, com relação a essa pergunta, a resposta é a seguinte: a nossa encarnação futura, ela é construída a cada dia do presente. Então não vamos perder a energia, não vamos nos preocupar tanto com relação ao futuro, vamos nos preparar para o futuro. Como é que se prepara para o futuro? Fazendo sempre o melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance. Essa é a nossa preparação do futuro. Então, se hoje eu posso estudar, eu vou estudar. Se hoje eu posso dedicar um tempo, como estamos fazendo aqui essa noite, para me conectar melhor com Deus, vamos aproveitar. Se eu posso me aproveitar da companhia da minha família para fortalecer os laços de amor, vamos aproveitar. Se eu posso aproveitar os recursos, não que me sobram, mas os recursos dos quais eu posso abrir mão para auxiliar o próximo, vamos aproveitar. Então, o futuro, a gente se prepara dessa maneira, fazendo o nosso melhor no presente e deixando o futuro nas mãos de Deus. Fazemos a oração e ali no momento do Pai Nosso dizia o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso do mês inteiro, não é o pão nosso do ano inteiro ou da vida toda. É o pão nosso de cada dia. De cada dia. Então, ali no Pai Nosso, também nos trazendo a reflexão e nos reforçando exatamente desse ponto. Viver cada dia. Hoje, como vai ser hoje? Ah, mas amanhã? Como? Amanhã é depois. Vamos viver hoje. Quando a gente está endividado, quando a gente está com problemas financeiros graves, o que a gente faz? A gente paga aquela conta que dá para pagar no dia. Ah, mas hoje é dia 10 hoje? Ah, hoje é dia... Hoje vence o cartão. Ah, mas quarta vence a luz, na outra segunda vence a prestação do carro. O que vence hoje? O que dá para fazer hoje? Tá, mas eu não vou me programar para as outras? Não. Vamos viver o hoje. Vamos nos organizar no hoje. Quando a gente for fazer... Isso serve para mim em primeiro lugar. Primeiro me incluir. Vamos fazer uma conta nova? Vamos ver se isso não vai trazer dor de cabeça para nós. Será que a gente vai conseguir pagar? Será que vai estar dentro do orçamento? Será que aquele bem vai nos trazer alegria ou vai nos trazer preocupação? É uma resposta que cada um de nós vai responder. Então, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente consiga viver mais o presente. E o presente, quando a gente começa a analisar a própria estrutura da palavra em língua portuguesa, o presente tem duas situações. O presente de algo que é presenteado, algo que alguém recebe ou algo que alguém presenteia, e o presente no tempo do verbo. O que, sob a ótica espiritual, as duas questões elas estão uma completando a outra, porque o presente é o presente que Deus nos concede de aqui estarmos no exato momento para realizarmos o que tem que ser realizado. Então, quando o amor cobre a multidão de pecados, este amor faz exatamente o quê? Faz referência ao convite do Mestre. Onde, na sua estada aqui na terra, ele veio nos ensinar, nos exemplificou e deixou para nós, resumido, a sua doutrina no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esta é a lei de amor. Este é o convite que, de forma resumida, de forma condensada, Jesus nos fez. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, estarmos conectados com Deus, buscarmos ligação com Deus, não nos revoltarmos quando as situações chegarem, não questionarmos a bondade divina, não questionarmos a justiça divina, mas aceitarmos as coisas como elas vão se apresentando e dentro disso nos conduzindo. Amar a Deus é também respeitar a sua criação. Amar a Deus não é só cantar louvor ou fazer longas orações, ajoelhado, com a cabeça baixa. Meu Deus, tu é maior. Isso também é louvor. Isso também é. Mas quando a gente pega num dia de calor, como hoje foi a 42, 43 graus, e vai lá e coloca uma água para um passarinho vir tomar uma água, nós estamos louvando a Deus. Cada vez que nós estamos fazendo algo de útil para ou em prol da natureza, nós estamos também louvando a Deus.
Quando nós estamos cuidando do meio ambiente, aqui foi feito o convite a respeito da coleta seletiva do azeite, que se for para a natureza é algo que danifica demais. Uma gota de óleo ou de azeite contamina mais de 100 litros d'água, isso aí os especialistas dizem. Então, quando a gente está cuidando do meio ambiente, nós também estamos louvando a Deus. Louvar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E olha só, uma coisa está vinculada à outra, uma condicionante, que nos diz o quê? Para mim amar o outro, eu tenho que amar a mim em primeiro lugar. Para mim querer expandir o amor para o meu redor, o amor já tem que estar em mim. Resumindo, às vezes a gente quer fazer as coisas de forma equivocada. A gente não conseguiu ainda se resolver internamente e quer fazer projetos futuros. E isso a doutrina espírita, a doutrina espiritualista nos convida muito, que é o autoconhecimento, nos conhecermos. Quem sou eu? Quais meus pontos fortes? Quais meus pontos fracos? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso continuar repetindo porque está sendo bem feito? Esse é o autoconhecimento. E quando a gente consegue se integrar consigo mesmo, naturalmente fica mais fácil nós expressarmos o nosso amor ao semelhante. Que aí, então, o amar ao próximo é exatamente fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. O amor, ele está diretamente ligado a fazer aquilo que está ao alcance. Veja que não está sendo pedido nada mais do que aquilo que é possível se realizar naquele momento. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, então faz isso. Não posso fazer nada. Não, alguma coisa a gente sempre pode fazer. E podemos fazer uma coisa muito preciosa, que é a oração em prol daquele que está necessitando. Então, às vezes, a gente não consegue ajudar como gostaria, mas uma oração, um bom ânimo, uma palavra de incentivo, um desejo que aquela situação melhore, isso naturalmente já é uma expressão de amor. Já é também uma contribuição para aquele quadro. E aí, então, nós vamos exatamente nos transcorrendo, né, nessa nossa existência com este convite do Mestre, o convite de realizarmos o amor. Entendendo que o bem que nós fizermos hoje, naturalmente, vai nos reharmonizar perante a lei divina. Mas esse bem, ele é sempre feito, e a espiritualidade maior nos esclarece muito bem a respeito disso, que o bem que nós fazemos deve ser um bem desinteressado. Um bem que flua de forma natural, um bem que seja de maneira discreta, sem interesses, sem aguardar retribuição. Ah, mas eu ajudo todo mundo, agora ninguém me ajuda. Opa, a reflexão não está correta. Se ajudou esperando ser ajudado, não, isso não é caridade, isso é troca. Ah, mas ajudei o fulano, agora não ajudo mais ninguém. Sabe por quê? Porque eu ajudei, olha, ninguém me agradeceu e ainda aprontaram para mim. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quantas vezes a gente ouve isso? De pessoas que não fazem o bem justamente porque tiveram como paga a ingratidão. E aí nós vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem que nos fala benefícios pagos com a ingratidão. Nos dizendo que quando a gente faz o bem sem esperar retribuição, com a memória fraca, não querendo lembrar daquilo que a gente fez, naturalmente a gente não vai sofrer com ingratidões, porque a gente não vai estar esperando nada. A gente vai fazer o bem pelo bem. Deu a oportunidade, vai lá e faz. De maneira discreta, de maneira silenciosa. Ah, Renato, mas tem os artistas aí, tem os jogadores de futebol, que fazem os trabalhos e ficam mostrando lá na televisão. O D'Alessandro, o Tinga, o Christian, entre outros. Aí nós temos que ver o quê? Por trás de tudo tem algo chamado intenção. E eu posso ter a certeza que a intenção dessas pessoas que eu mencionei não é justamente se aparecer em cima da sua obra, porque eles já são figuras que já conquistaram o seu espaço na sociedade. Mas ali eles estão mostrando exatamente para quê? Para que outros venham a se agregar nesse trabalho. Para que outros tenham o seu coração tocado e também participem dessas atividades. Então, tudo tem a intenção, e a intenção é que vai dar a diferença daquilo que é o correto e daquilo que é o equivocado. Então, o amor apagando a multidão de pecados é nós aproveitando todos os momentos da nossa vida onde vai se apresentando a oportunidade de ser útil, onde vai se apresentando a oportunidade de nós fazermos melhor.
com discrição, sem preocupação de retribuição, de forma carinhosa, sempre com uma palavra amiga. Então não é apenas dar um alimento para quem está precisando, é conversar com a pessoa, é dar uma palavra de incentivo, dar um bom dia, dar a atenção devida, dar uma palavra que possa auxiliar naquele momento, evitar julgamentos. Porque às vezes a gente julga, mas a gente não conhece a história. E se a gente estivesse naquele lugar, talvez nós teríamos feito muito pior do que aquilo que hoje nós estamos condenando através do julgamento. Vamos deixar os julgamentos para a justiça divina. Ah, Renato, mas para a justiça terrena? Ah, mas a justiça terrena é falha. Entregamos na mão de Deus, que é a justiça divina. Essa não falha. Pelos laços da reencarnação, tudo vai se reharmonizando. E a gente vai experienciando aquilo que nós naturalmente vamos construindo. Então, irmãos, de forma resumida, a reflexão da noite faz referência a isso. Aproveitar o momento, aproveitar a nossa estada aqui na Terra para fazermos melhor, fazermos diferente. Não importando, sobretudo, eu sempre quando falo nesse item, gosto de tocar nesse ponto, não importando como foi o passado. Importando como é o presente e o que a gente pode fazer daqui para frente. Ah, mas o meu passado foi no mundo do crime. Tá, mas o teu presente, que é ser o mundo da luz, não vai para o mundo da luz. Ah, mas o meu passado foi equivocado, mas hoje pode acertar. Ah, mas até então eu fiz errado. Não, mas agora nós vamos tentar fazer seguindo Cristo. E seguirmos firme e pedirmos forças a Deus para nós realmente conseguirmos trilhar nesse novo caminho, nessas novas propostas, nos permitindo ir em busca do nosso crescimento, fechando os ouvidos às vozes que muitas vezes nos incentivam a desistir do caminho. Sim, porque quando a gente começa a se modificar, naturalmente não vai faltar gracejos, não vão faltar aquelas perguntas, né, que visam nos colocar para baixo. Ah, agora se tornou santo? Ah, agora está lá no centro espírita usando roupa branca? Agora se modificou? Esqueceu do passado? E tu, baixinho, que faz não sei quantas palestras aí por ano, mas não se alinhou ainda? Irmãos, a gente vai ouvir isso. E é importante que a gente tenha ciência das nossas limitações, dos nossos erros, do que precisa ser mudado e que a gente procure fazer diferente. Não, eu sei do meu passado, eu sei que eu erro, mas eu estou tentando fazer o melhor. Porque essa resposta nós não vamos dar para as pessoas. Essa resposta nós não devemos para aqueles que estão tentando nos testar. Nós devemos essa resposta para nós, para a nossa consciência e para Deus. E Deus sabe o que se passa conosco. E quando nós nos propusemos, que é o mais lindo de tudo, encerrando a nossa reflexão, quando nós nos propusemos a fazer diferente, a fazer melhor, nós não estamos sozinhos. Ali está o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, nosso mentor mediúnico, se tiver já a faculdade da mediunidade aflorada. Estão ali os luzeiros, a espiritualidade de luz, para nos fortalecer, para nos dar intuição, para nos auxiliar nessa nova caminhada. A gente não está sozinho. Então, é uma decisão sempre nossa. Mas esse versículo e esse capítulo que hoje foi trabalhado diz referência a exatamente isso. Hoje a gente pode fazer melhor e pode, através do bem hoje, apagar tudo aquilo que ficou negativo do passado. Que possamos agora, então, na próxima etapa do trabalho, na terapia do passe, estarmos receptivos, concentrados, nos permitindo receber tudo aquilo que vai nos chegar, né, naquele tratamento. Nos eximindo de curiosidade. Ah, mas se tem fluido aqui, eu não tô vendo os fluidos. Irmãos, não é para ver, é para sentir. Se permita. Mesmo porque a gente não vê a onda do celular, meu celular funciona, mas eu não estou vendo a onda. Bom, não está vendo, mas funciona. Terapia espiritual é da mesma forma. Quando a gente busca com fé, com carinho, com amor, naturalmente a gente vai receber. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.